Olá, sejam bem-vindos ao dia 20 de 52 do Mar de Pérolas com Jenny Amanda, criadora do Método Mar. Hoje iremos resumir o livro Como Mudar o que Mais Irrita no Casamento, de Gary Chapman. Mas olha, esse não é só mais um resumo, tá? O que a gente vai fazer aqui é um mergulho bem profundo na dinâmica das nossas relações. Vamos olhar com muito carinho para aquelas pequenas coisas diárias que vão desgastando o amor e entender como transformar esse cenário de um jeito maduro, sem manipulação e sem aquele desgaste emocional desnecessário. É uma dor muito silenciosa, né? Aquela sensação de dividir o mesmo teto, o mesmo quarto, a mesma mesa de jantar e ainda assim sentir uma solidão imensa. A gente entra no relacionamento com uma bagagem cheia de expectativas, né, sobre como quem está do nosso lado deveria agir, falar e até nos tratar. E quando essas expectativas não são atendidas no dia a dia, surge uma frustração. Aos poucos, essa vontade de tentar mudar o outro vai virando uma barreira invisível, criando uma distância emocional que machuca bastante. E sabe como essa distância aparece? Naquelas fricções do dia a dia que todo mundo conhece bem. É a toalha molhada em cima da cama, aquela gaveta que sempre fica aberta, a louça na pia, a mesa do escritório bagunçada. São aquelas discussões que se repetem toda semana, parecendo um disco arranhado, sabe? Isso acaba gerando um ambiente pesado de críticas constantes, às vezes um sarcasmo e aquela sensação terrível de invisibilidade emocional. A gente fala, fala e parece que o outro simplesmente não está ouvindo. A comunicação vira puramente cobrança. E é exatamente aqui que a gente precisa dar uma pausa. Casamentos não acabam apenas por grandes crises, mas por pequenas desconexões repetidas. Pensa nisso. Não é a toalha molhada em si que destrói a relação, gente. É aquele acúmulo de frustrações que não foram resolvidas ao longo dos anos. É o peso acumulado dessas pequenas falhas de comunicação que vai, pouco a pouco, minando a intimidade e a confiança. O peso das pequenas irritações. Para a gente conseguir mudar essa realidade, é preciso ir um pouco mais fundo. O problema raramente é apenas o hábito, é o significado emocional que a gente atribui a ele. Quando bate aquela irritação forte com a louça suja ou com um compromisso que foi esquecido, a raiva não é sobre a louça. A raiva, no fundo, nasce de um sentimento de desvalorização e desrespeito. É a dor de não se sentir prioridade, a dor da rejeição disfarçada de irritação com a bagunça da casa. Faz sentido? E é exatamente a nossa reação a isso que define o futuro da relação. A imaturidade emocional mantém a gente preso num ciclo destrutivo. A gente fica no campo das cobranças vagas, da agressividade passiva, achando que se criticar o suficiente, o outro finalmente vai mudar. Mas a maturidade emocional propõe um caminho completamente diferente. Ela exige autorresponsabilidade, exige paciência e a construção de uma comunicação que constrói pontes, em vez de implodir tudo. A viga no próprio olho. Aqui a gente entra na fase do espelho, que é desafiadora. Antes de tentar consertar quem está do nosso lado, a gente precisa olhar para nós mesmos. Muitas vezes, aquilo que mais irrita no parceiro revela áreas não curadas dentro de nós mesmos. Se existe uma necessidade absurda de controle da nossa parte, a desorganização do outro parece uma ofensa imperdoável. O passo maduro aqui é olhar para dentro e se perguntar por que isso me fere tanto. Tem uma sabedoria milenar linda e profunda sobre isso em Mateus 7:3. Tirar primeiro a viga do próprio olho antes de apontar o cisco no olho do outro. Sabe, não existem pessoas perfeitas. Antes da gente exigir mudanças drásticas, precisamos de um autoexame muito honesto. Onde estão as nossas próprias falhas? Precisamos buscar a autorresponsabilidade e o perdão antes de criticar. Se o problema for 95% do outro e 5% nosso, a maturidade pede que a gente comece resolvendo os nossos próprios 5%. Maturidade e o tanque emocional. Bom, depois de limpar o nosso próprio espelho, é hora de construir pontes. O Gary Chapman traz um conceito brilhante chamado o tanque de amor. O que é isso? É o nosso reservatório emocional. Quando esse tanque está vazio, qualquer pedido que a gente faça soa como uma crítica pesada e destrutiva. As pessoas só se abrem de verdade para mudar um comportamento quando elas se sentem incondicionalmente amadas e seguras. Ninguém muda debaixo de pancada, né? Então, antes de exigir qualquer coisa, é fundamental passar semanas enchendo esse tanque emocional através da linguagem de amor que o outro entende. A arte de pedir mudanças. Com o tanque cheio, como é que a gente pede mudança de um jeito inteligente? Existem 3 passos básicos para não ativar a defensiva do outro. Primeiro, o momento é tudo. Nada de pedir coisas quando existe estresse ou fome. O ideal é escolher um momento a dois em particular. Segundo, a especificidade tem que ser cirúrgica. E terceiro, cuidado com a overdose de críticas. O ideal é focar em apenas um pedido de mudança por semana, um passo de cada vez.
E aqui entra uma regra de ouro, a proporção de 3:1. Funciona assim: para cada pedido de mudança que a gente for fazer, a regra é oferecer antes 3 elogios muito sinceros, agradecer por algo específico e validar qualidades reais, quebra toda aquela hostilidade e prepara o terreno emocional para a pessoa nos ouvir com empatia. É um verdadeiro divisor de águas. Olha só a enorme diferença que isso faz na prática. Uma cobrança vaga e emocional do tipo, ninguém nunca me ajuda com a casa, só gera retaliação e defesa. A pessoa escuta isso, pensa em tudo que já fez e se sente muito injustiçada. Agora, um pedido maduro e específico muda tudo. Dizer algo como, olha, eu gostaria muito de poder contar com a sua ajuda para passar o aspirador nas quintas-feiras. Percebe a diferença? Isso transforma uma queixa pesada em uma ação clara e alcançável. Mas e quando o outro simplesmente não muda? Esse é o choque de realidade que a gente precisa enfrentar. O próprio Gary Chapman conta que passou 11 meses tentando de todo jeito possível ensinar a esposa a fechar as gavetas e as portas dos armários. 11 meses! E adivinha? Ela simplesmente continuava deixando tudo aberto. E a conclusão que ele chegou é libertadora. Ele percebeu que podia passar a vida inteira ressentido, talvez até destruir o próprio casamento por causa disso, ou ele podia aceitar. Ele fez as contas e viu que levava exatos 3 segundos do dia dele para ir lá e fechar as gavetas. O amor maduro aceita imperfeições. Às vezes, assumir para si uma pequena tarefa de 3 segundos traz muito mais paz para o nosso lar do que passar uma vida inteira tentando ter razão. A paz vale mais que a razão. O desafio da semana. Chegou a hora de colocar isso em prática. O desafio da semana é exercitar exatamente essa proporção de 3:1. Antes de apontar qualquer falha ou fazer qualquer pedido, o exercício é encontrar 3 qualidades ou atitudes para elogiar de forma genuína. Vamos focar em encher o tanque emocional primeiro. Só isso já quebra o ciclo de negatividade e transforma o clima dentro de casa. E para a gente fechar esse encontro de hoje, fica uma reflexão bem profunda. Será que aquilo que mais nos irrita no outro também está revelando algo que precisa amadurecer dentro de nós mesmos? Viver a 2 é um convite constante para o nosso próprio crescimento. Que a gente consiga construir um ambiente de graça, de paciência e de muito amor maduro no nosso lar. Um abraço bem afetuoso e até o nosso próximo encontro.